Você concorda que se ao final do mês ele estiver comendo melão e melancia, você está feliz? Você concorda comigo que você está feliz? Se eu consigo inserir 2 alimentos por ano, ao decorrer de um ano, quantos alimentos eu tenho? 24 alimentos. Só que ele vai generalizando, ele vai ficando mais flexível. Então, não tenha pressa, até mesmo porque às vezes essa criança começou a comer um pedacinho, aí o pai já está tentando dar em qualquer lugar e vai dar errado. Então, presta atenção nesse processo. Eu me chamo Thiago Castro, eu sou médico, pediatra, especialista no desenvolvimento infantil e no autismo. E também sou pai de uma criança autista. E assim como muitos de vocês, também teve seletividade alimentar. Agora nós vamos colocar um pouquinho mais a mão na massa para mostrar a vocês como fazer para que o seu filho possa comer. O que eu vou apresentar aqui para vocês é baseado na análise do comportamento aplicado, na ciência ABA. E é importante que eu diga que se vocês tentarem passar direto para essa fase, sem fazer aquilo que eu orientei ou pedi para vocês nas 2 primeiras aulas, a chance de dar errado é significativa. Então, não queira pular etapas de um processo que é tão complexo e difícil que é a alimentação do seu filho, porque senão a gente banaliza o processo. E a chance de você fazer errado e, por consequência, se transformar num comportamento inadequado é gigante, tá? Então, não pule as primeiras etapas. Nosso filho, como eu falei para vocês, ele foi uma criança extremamente seletiva alimentar. Eu acho que no ápice da seletividade alimentar dele, ele não comia mais que 10 ou 12 alimentos, tá? E eles eram claros, secos e crocantes. Então tinha o arroz, o feijão que tinha que separar, e às vezes ele ficava pegando o arrozinho pelos dedinhos. Os lanchinhos era biscoito de polvilho, biscoito de tapioca, a castanha do coco, que era clara, seca e crocante. Nós tínhamos o bolo, depois ele conseguiu comer bolo, não comia nenhuma fruta mesmo, nenhum vegetal, nenhuma hortaliça. E era mais ou menos isso, alguns snacks secos, então snacks de batatas, snacks de inhame, de batata doce, então chips, tá? Chips de batatinhas. Então era basicamente isso que ele comia, tá bom? E a gente começa o tratamento alimentar dele por volta dos 3 anos. Antes disso, nós fazíamos suplementação, nós fazíamos exames regularmente. Não sei se vocês sabem, mas o meu filho também ele é hipotiroideico, então a gente acompanha isso desde muito pequenininho, tá bom? Além das alergias alimentares, aquela coisa toda, o Noah tem muita sensibilidade alimentar. Ele tem muitas diarreias quando consome principalmente derivados de leite e lactose junto. Às vezes, quando é sem lactose, a depender do produto, se é mais curado, às vezes a gente até se arrisca a oferecer uma coisa ou outra para ele, mas muito pouco. Então, é uma criança autista com os transtornos alimentares, tá bom? Barriguinha estufada, gases fétidos, recentemente até mesmo. Depois disso a gente até deu uma restringida um pouco maior, quase que zeramos, né? O Noah faz judô e aí um dia, na aula de judô, observando e comentando, e aí às vezes a gente chega mais no final, a gente não fica acompanhando a aula toda, né? E aí eu percebi que os coleguinhas, nossa, o Noah de novo soltou pum, fedido, não sei o que, não sei das quantas. Aquilo dali doeu, porque assim... a gente falando aqui, né, mais uma vez, estamos falando entre adultos, nós soltamos puns 2, 3, 5 vezes por dia. Meu filho, se ele consome alguma coisa que lhe faz mal, ele solta pum fétido o tempo todo, né? E isso acaba sendo um motivo de chacota, acaba sendo um motivo de incômodo, acaba sendo um motivo de dor, acaba sendo um motivo de exclusão, de bullying mesmo, né? E coitado, não é por conta que ele é mal criado nem nada disso, é porque ele realmente tem essa barriguinha sensível. Então, a gente teve esses processos, como eu falei para vocês, que devem ser avaliados, olhados, enfim, tudo mais. E a gente começa, então, o alimento, a introdução dos alimentos para ele, depois já de ter feito um período de ciência ABA, de já estar com a parte da análise do comportamento mais bem estruturada, tolerando ficar mais um tempo na mesa, conseguindo olhar, executando demandas. Seu filho está ali andando para um lado para o outro, sem função, pega aquilo dali, ele não pega, faz isso, ele não faz. Calma lá, seu filho não está na hora de fazer a introdução aqui alimentar, está na hora de você ver se aquela barriguinha, esse
não é pela barriguinha, se não é pelo som, se não é pelo barulho, se não é pela temperatura. Então, a gente tem que contextualizar qual é o paciente que vai para este processo terapêutico. Então, é importante que a gente saiba o momento adequado. Não, olha, meu filho agora já consegue. E como em qualquer coisa da análise do comportamento, eu avaliei o comportamento, ele senta, ele olha, e aí eu faço o que a gente pode chamar de uma aproximação dos alimentos para ver quais são os alimentos que geralmente ele tolera, ele aceita, ele permite pegar, tocar, porque vamos dizer que assim, eu quero começar a introdução alimentar dele, desculpa, é o processo terapêutico alimentar. Quando eu falar introdução alimentar, vocês entenderam que é a criança de 3 anos que a gente está introduzindo um novo alimento. E eu quero começar pela pera. Mas o menino, ele não gosta da pera, ele não suporta a pera, então não é o que você quer, é aquilo que ele quer. Ah não, olha, meu filho ele tolera maçã, mas às vezes é bastante, às vezes é pouco, às vezes não tolera. Como é que eu posso ampliar para ele ficar um paciente que tolera muito bem o alimento? Ou às vezes você vai perceber, nossa, ele gosta mesmo de comida clara e o melão talvez seja a possibilidade. Então o que a gente faz? A gente aproxima esses alimentos daquela criança para fazer o que seria talvez uma linha de base. O que ele tolera, o que ele aceita, o que ele... Ah, legal, então nós temos aqui esses alimentos. Vamos imaginar que ele tolerou muito bem, imaginar que ele tolera o melão e a melancia. Então vou deixar esses daqui do lado aqui. Legal, então esses são os alimentos, mas ele não come esses alimentos. A gente tem que entender que este processo ele é longo. Ou seja, isso daqui pode demorar 1 mês para ele comer esses 2 alimentos. Mas vamos imaginar que o seu filho, neste momento, seja um Noah, que come 10 a 15 alimentos, não come nenhuma verdura e nenhuma fruta. Você concorda que se ao final do mês ele estiver comendo melão e melancia, você está feliz? Você concorda comigo que você está feliz? Se eu consigo inserir 2 alimentos por ano, ao decorrer de um ano, quantos alimentos eu tenho? 24 alimentos. Só que ele vai generalizando, ele vai ficando mais flexível. Então, não tenha pressa, até mesmo porque às vezes essa criança começou a comer um pedacinho, aí o pai já está tentando dar em qualquer lugar e vai dar errado. Então, presta atenção nesse processo. Então, vamos pegar esses 2 alimentos. Tá, esses são os alimentos que ele tolerou mais. Só que tudo que é na análise do comportamento, existe uma recompensa para ele poder mexer. Porque ele tolerou, mas ele não quer saber desses alimentos. Aí ele tolerou na hora que eu fiz ali, mas ele não quer tocar, ele não quer mexer. Legal, agora vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que ele ama este carrinho, então vamos brincar com este carrinho? Legal, então vamos brincar com este carrinho, aquela coisa toda, e aí, calma, agora pega a melancia, ele vai pegar, ele vai tocar, vai cheirar, vai mexer na melancia. Legal, então devolvemos e usamos como reforço para ele tocar. Então o primeiro passo é dessensibilizar.